Olá, meus caros amigos, tudo bem? Meu nome é Lucas Patrick, esse aqui é o canal do Neandertal. E estamos mais uma vez voltando aqui, né? Quem é vivo sempre aparece. E dessa vez eu vim trazer um assunto bem interessante que há muito tempo eu já me interesso, desde antes de entrar na faculdade. Eu me interessava em saber um pouco mais sobre esse conceito que eu aprendi no ensino médio, que é na realidade uma constatação física. Nós nunca tocamos em nada. O que é isso aqui que eu tô fazendo? Vamos entender isso então. Imagina se um amigo convida você pra ir pra casa dele, né? Jogar um videogame, não sei. Aí ele fala: "E aí, Lucas, tudo bem? Então, chega aí, vamos fazer um negócio daqui a meia hora. Tem como tu vir?" Tem como sim. Seu amigo te liga daqui a 40 minutos. "E aí, Lucas, tá por onde?" Aí você fala: "Pô, aí, já saí de casa e tô na metade do caminho." Você normalmente vai estar mentindo, né? Porque nesse assunto sempre cabe uma mentira. Porém não. Porém você vai estar falando a verdade, né? "Não, tô no meio do caminho já, beleza. Saí de casa. Essa é a casa do João. Então, se eu tô no meio do caminho, eu tô aqui, certo? Beleza." Aí fala: "Beleza então. Passa mais 10 minutos. E aí, Lucas, tá chegando?" "Não, mano, então, desde a última ligação que você me fez, eu já caminhei metade do caminho. Eu já fiz mais metade do caminho. De onde eu parei até onde você tá, até a sua casa. Então você fez metade, certo? Beleza. Passa mais 10 minutos. E aí, Lucas, que isso? Como é que não chegou ainda?" "Não, é porque desde a última ligação que você fez até agora, eu também já fiz mais metade. Então você que estava aqui pertinho, ficou mais perto ainda. Você acha que um dia, nesse pique, você vai chegar?" A resposta é: não, nunca. Por quê? Porque a gente tem um conceito aqui em que, se você for acrescentando de metade, em metade, em metade, em metade, em metade, em metade, em metade, não adianta, você nunca chegará, tá? Porque você não tem como concluir um todo. Sempre haverá a metade da metade da metade da metade, entendeu? Assim como se você pegar, por exemplo, o número 1, dividir por 2 vai ficar meio. Dividir por 2 de novo vai ficar 0,25. Dividir por 2 vai ficar 0,125. Dividir por 2, você nunca chegará no zero, entendeu? Então, o que esse conceito diz pra gente? Diz pra gente que não adianta, se você fizer sempre a metade do caminho, você nunca vai chegar lá. Mas então, o que a gente considera como chegar no 1 até o 0? Como que a gente consegue elocubrar, se eu posso usar essa palavra, essa noção, essa ideia de, já que nunca haverá um fim, o que a gente classifica como o fim? Tem uma outra questão matemática que é bem interessante, que é um paradoxo na real. Não sei se definem assim, mas eu vejo como um paradoxo, que é de uma dízima periódica, por exemplo, 0,999999 infinitos noves, até porque é uma dízima periódica, ela é igualada a 1. Mas por que isso acontece? São dois números diferentes. Por que você está falando que é o mesmo número? Bem, pelo mesmo conceito que a gente abordou, se você ir cada vez mais, vai chegar um momento que você vai ficar infinitesimalmente próximo de algo. E aí acaba que na matemática é considerada essa igualdade, entendeu? Então, 0,999999999 infinitos noves é uma dízima periódica, você considera igual a 1, tá? E tem uma comprovação matemática para isso, né? Se vocês cabem a explicação, eu vou tentar explicar em 1 minutinho. Quem não pegar, não faz diferença. Mas se você tem uma dízima periódica, nesse caso 0,99999 infinitos noves, né? Que é uma dízima. Quantas casas se repetem depois da vírgula? Bem, você só tem um 9, tá? Quantos algarismos se repetem? Se só tem um 9, ele é o único algarismo que vai se repetir. Ou seja, a gente tem um cara que se repete. Então, quando eu quero passar para fração, eu tenho que fazer como? Eu tenho que pegar esse valor que está repetindo, que é o 9, e colocar dividido por quem? Por 9. Só que quantas vai ficar 9, ou 99, ou 999? Esses são as possibilidades de ficar aqui no denominador, embaixo, na divisão. Porém, quantos 9 vão aparecer aqui? Somente um 9, porque só tem um algarismo que se repete, que é o 9. Entendeu? Tem muito 9, acaba ficando embolado. Acaba que, quando você passa 0,999999 para a fração, você chega em 9 dividido por 9, que é igual a 1. Entendeu? Enfim, se você não é tão importante assim, é só para quem lembra. Se você não lembra também, esquece, tá? É porque eu teria que dar outros exemplos para ficar um pouco mais claro esse conceito.
Mas aí você vê que a matemática ela meio que prova como que um número que é infinitesimalmente próximo de outro acaba considerando uma igualdade. Entenderam a ideia? E aí cai para o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? O que a gente considera que seja um toque, então? Porque se eu passo isso daqui para cá, eu tenho que passar pela metade infinitas vezes, como que eu vou chegar no final? Que final é esse? Como que eu sinto que há um toque? Bem, a gente vai para outra parte dos nossos estudos, né? Que a gente trabalha com os elétrons, né? Os elétrons, os átomos, para ser mais específico. O que é um átomo? Um átomo é a menor partícula da matéria, na verdade, né? Na escola a gente aprende assim, mas na verdade tem outras partículas menores, mas a fim de explicação. O átomo é a menor partícula da matéria, né? Então, o átomo é assim, ele tem o núcleo, tá? O núcleo, dentro do núcleo tem os prótons e ao redor do núcleo tem os nêutrons, tá? Mas é só isso? Não. Esse núcleo aqui, imagina você que esse núcleo é do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Sabe aquelas que tem uma bolinha na cabeça do alfinete? Imagina que esse seja o núcleo. E o átomo de verdade, o tamanho do átomo é do tamanho do Maracanã. É isso que a gente... esse é o conceito de proporção que a gente entende. O núcleo, então, ele é extremamente pequeno. E imagina se você tivesse um átomo que é a menor partícula da matéria, fosse do tamanho do Maracanã, um alfinete, a cabeça de um alfinete seria só o núcleo. E o que teria no gramado, na arquibancada e em todo o resto do espaço que seria esse tal átomo? Tem elétrons, beleza? E os elétrons ficam correndo livremente, como se fossem jogadores de futebol. Ficam correndo, fazendo órbitas. Ainda não se define qual é a órbita, para onde que o elétron vai exatamente. Ainda é um conceito que não conseguiu se descobrir, tá? Mas o que acontece? Elétrons, então, ele fica na parte externa, fica como se fosse na arquibancada desse Maracanã, tá? Então, nesse meu dedo tem átomos, lógico, né? O átomo é o que compõe tudo que a gente sabe e conhece. Nesse outro meu dedo também tem outros átomos. Então, se eu chego um perto do outro, o que acontece? Tem elétrons aqui, sabe? Na arquibancada. E também tem elétrons aqui. Tem núcleo? Tem núcleo. Só que o núcleo, que contém a massa, inclusive, tá? Ele tá mais para dentro. Quem tá mais para fora é o elétron. Então, se você chega um dedo perto do outro, no caso, um átomo perto do outro, qual é a tendência que vai rolar aqui? Bem, a gente aprende na química, na física, que duas partículas de mesma carga elétrica, elas se repelem. Então, se você tem um elétron que tem a carga negativa e com outro elétron que tem também a carga negativa, quando os dois se aproximam, o que acontece? Eles se repelem. Agora você lembra quando você pegou um ímã e botou perto do outro assim, ó? Não sei se vocês tiveram essa vivência quando eram mais novos. Botou perto do outro e o ímã ele não chegava, não colava, porque os polos eram iguais. Era um polo negativo com negativo ou um positivo com positivo. Você tentou aproximar e não dava para colar. Se você virasse, aí pum, polo negativo com positivo, pum, entendeu? Aí eu juntava, porque os opostos se atraem. O polo positivo atrai o polo negativo e vice-versa. Então, é basicamente isso que acontece. Se você tem duas cargas negativas ou duas cargas positivas, quando eles se aproximam, eles se repelem. Parece que tem alguma força ali no meio, né? Encostando. Não pensa no ímã. Parece que tem alguma placa ali no meio que está te evitando de você encostar, entendeu? Mas é uma falsa sensação, não existe. Nada que faça encostar aqui, entendeu? No ímã. E nos elétrons é a mesma ideia. Não há nada que faça encostar, mas a gente tem a impressão, já que é tão infinitesimalmente, tão pequeno, a gente tem a impressão de que há um toque, entendeu? E assim, aí acontece que, né, nossos neurônios, né, que existem tem no corpo todo, eles entendem que está rolando um toque e é por isso que e assim se define o tato, tá? A gente entende que a gente está encostando em algo quando os elétrons desse algo, da minha pele, por exemplo, repele os elétrons do meu dedo. E tem um tato aqui, os dois sentem, entendeu? Mas na verdade não se encostam de fato. Ou seja, o núcleo, que é onde contém a massa, a gente é feito, né? A gente tem massa, mas a gente é composto. A massa que a gente tem tá no núcleo. A massa do elétron a gente sempre vê na escola como desprezível. Quando a gente encosta uma coisa na outra, a gente acha que a gente está encostando massa com massa. Mas na verdade não, a gente está só repelindo elétrons com elétrons, entendeu? Então, apesar da gente ser composto por massa e essa massa estar no núcleo dos átomos, para você ver quantos átomos existem no nosso corpo. São infinitos, são menores do que células, né? Só para vocês terem uma noção, senão não seria a menor partícula, né, da matéria. Então, nossa, falei muito conceito aqui. Acaba que é isso, nossos neurônios entendem assim,
que esse repelimento, ele se define um toque, entendeu? E essa doideira que acontece. A gente acha que encostou em algo, mas na verdade não é uma massa encostando na outra massa. Na verdade, são elétrons repelindo elétrons. Ou seja, tem uma força invisível em qualquer toque que exista. Sacou? Ficou complexo a ideia? Se ficou, você comenta aí. Ficou complexo, faz outro vídeo que eu quero entender melhor. Tá? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Faz tempo que eu não posto aqui, mas esse é um assunto bem interessante que eu gosto. E se vocês têm outras ideias parecidas com essa, sobre física quântica, ou sei lá, alguma coisa assim que eu possa trazer de interessante, falem, comentem, que eu vou ficar bem feliz de saber que vocês têm interesse. E é isso. Espero que estejamos juntos na próxima vez. Compartilhem com seus amigos e falem: nossa, que doideira, olha o que esse moleque tá falando, tá bom? Curtam se vocês acharam legal. Se inscrevam, muito importante, estamos chegando aí a 1000 inscritos depois de anos de canal e anos parados também. Mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia por aqui. Um beijão e tchau.